Olá, boa noite a todos. Gostaria de primeiro agradecer ao Dank e ao Cimepar pelo convite para poder falar aqui hoje. Deixa eu só ver o que está passando aqui. Tá. Então, me deram uma árdua tarefa de falar do lado desses gigantes, não tendo conhecimento técnico, não sendo a minha área em específico, mas eu acho que o que eu consigo trazer aqui hoje é o conhecimento prático de um médico recém-formado, né? Então, eu formei em 2022, no final de 2022, e estou trabalhando agora. Então, eu estou há 2 anos de onde vocês estão agora, sabe? É uma realidade muito crua que eu estou vivenciando agora e que eu acho que dá para trazer um pouco disso, porque é o que eu acho que estava faltando na época que eu estava na faculdade. Eu gostaria muito que algumas pessoas falaram, né? Mas eu gostaria muito que alguém tivesse chegado para a gente e falado algumas das coisas que eu vou falar aqui, sabe? Porque passa muito batido durante a graduação sobre como que vai ser. Então, eu cursei 6 anos de faculdade, aprendi as partes técnicas, mas e aí? Eu tenho que abrir um PJ? Vou ser contratado como? Quem que vai me contratar? Que função eu realmente vou desempenhar quando eu estiver trabalhando, né? Como médico generalista, principalmente. Eu preparei uns slides bem simples, é mais para dar uma norteada sobre algumas coisas que eu quero falar sobre a minha experiência. Muito importante colocar isso, é a minha experiência como médico recém-formado. Outras pessoas terão experiências diferentes, mas pelo que eu consigo conversar com os meus amigos, meus colegas, as experiências são similares. Acontece muito das mesmas coisas durante esse período inicial da carreira médica, né? Do médico generalista, incluindo no trabalho em Curitiba, especialmente, né? Se puder passar, por favor. Então, aqui. Só queria apontar nos locais que eu trabalhei, que eu passei aqui em Curitiba e região desde que eu me formei. Quando você está terminando a faculdade, lá no último semestre, não sei se tem alguém aqui nos últimos 2 semestres, vai aparecendo muita informação, né? As pessoas vão começando a falar sobre os grupos de plantões e sobre os locais nos quais você pode trabalhar. E algumas pessoas vão ficando desesperadas, outras que estão numa situação mais confortável vão só jogando para depois. Então vai ficando uma bagunça, né? Ao sair da faculdade, eu trabalhei inicialmente na unidade de saúde São Gabriel, em Colombo, e dei algumas plantões em UPA de Araucária, né? Outra coisa, né? E o vínculo de trabalho, né? Como que você vai ser contratado? Os vínculos principais que eu vejo na minha prática são sociedade em conta de participação, PJ, CLT e estatutário, né? Os médicos estatutários. Qual que é a diferença, né? Isso é algo importante de pontuar. CLT, a maioria das pessoas já conhece bastante coisa, né? Então é o vínculo de trabalho o vínculo de trabalho formal vai te dar os direitos de um trabalhador CLT, vai te dar um grau de estabilidade bom, e é o que eu estou trabalhando principalmente agora. Mas, de início, é bem difícil conseguir um trabalho CLT como médico em Curitiba. Eu trabalho hoje na Fundação Estatal de Saúde de Curitiba, né, a FEAS. A FEAS é um dos maiores empregadores de médico CLT no sul do Brasil, acho que é o maior atualmente. Tem as partes boas, as partes ruins da fundação em específico, mas eu já adianto que trabalhar como CLT é muito melhor do que a maioria das outras opções de recém-formado. A opção que vão mais assediar vocês de início vai ser a sociedade em conta de participação. Isso é uma quimera dos vínculos trabalhistas. Assim, ele é um tipo eu vou falar muito superficialmente, porque se eu falar muito mais aprofundado, eu vou falar bobagem, ainda mais na frente de todo mundo aqui. Mas é um tipo de sociedade que foi criada para um fim e, no meio médico, deturparam isso para tentar fazer outra coisa, né? No fim das contas, ao meu ver, é muito mais uma forma de flexibilizar o vínculo de trabalho e, para muita gente, uma forma de sonegar imposto. Na sociedade em conta de participação, você vai ser contratado pela empresa que está prestando serviço em saúde, geralmente serviço em saúde terceirizado por uma prefeitura, por exemplo. Tem várias aqui em Curitiba e região.
e você vai entrar como um sócio em conta de participação dessa empresa e o repasse do salário vai ser pago a você como lucros da empresa. Sendo pago como lucro, você não vai pagar imposto. Então, muita gente cresce o olho em cima disso, né? Fala, meu Deus, não vou precisar pagar imposto, parece tecnicamente legal. Não é. Assim, se você cai na malha fina, eventualmente, acontecem coisas muito tristes assim com alguns colegas, de pessoas que trabalharam muitos anos, décadas até, nesse formato de contratação. Lá na frente são pegos pela malha fina, tem que pagar todo o imposto retroativo pelos vários e vários anos anteriores, além das multas, de outros encargos, tudo que vem junto com isso, né? Então, se eu tenho uma dica para vocês que estão na faculdade agora, estão quase se formando, se conseguirem evitar, evitem, sabe? É muito difícil no começo. Vocês vão se formar, vão chegar, olhar assim para o mercado de trabalho, falar, e agora? A faculdade não me falou nada. Aonde eu vou trabalhar? Eu preciso de renda. E às vezes só o que vai aparecer vai ser isso. Eu lembro que quando eu me formei, eu devo ter atrasado assim o começo do meu trabalho umas 3 semanas, pelo menos, pesquisando alguma forma de não entrar numa dessas sociedades. E eu procurava tudo quanto é lugar e não acha. Se você não conseguiu se cercar de alguma forma, é muito difícil. Então é algo que se eu tenho uma dica boa, assim, eu acredito que tentem se preparar no último ano. Procurem concursos, abre concurso em vários locais aqui na região metropolitana de Curitiba, em Curitiba mesmo. Como eu falei, a FEAS é uma empregadora que tem seus problemas, mas em comparação com o resto do mercado é muito interessante. Você ganha uma estabilidade, o salário é melhor, então é interessante, né? Na FEAS eu trabalhei em algumas UPAs e principalmente na unidade de saúde São Pedro, lá no Xaxim. Diversos problemas nas UPAs, tá? Então, os colegas já falaram um pouco sobre isso, mas demanda de velocidade de atendimento, então você tem que atender os pacientes muito rápido se você for querer cair nessa pressão que fazem, porque no fim das contas eles estão, coordenação está muito preocupada com o número, eles querem passar, tipo, atendemos tantos pacientes. Não caiam nessa, sabe? Você está fazendo um trabalho ruim. No fim das contas, você está fazendo um trabalho ruim e quem vai ser prejudicado é o paciente. Não existe como fazer um atendimento decente em 10 minutos. Não existe. Você pode ser assim, o bom doutor, assim, não vai ser. Não vai sair um atendimento decente, sabe? Em UPA, assim, chegou um paciente verde, jovem, quadro tranquilo, você atende em 15. Agora, para você atender o paciente laranja que está chegando, no tempo que eles esperam, você vai ter que atender o paciente verde em 5, né? Você vai ter que acumular esse tempo. Então, é muito complexo, sabe? É muito complexo se você cai nesse jogo. Agora, eu estou atuando também como PJ no Instituto de Pesquisa e Tratamento de Alcoolismo, em Campo Largo, é um hospital de pequeno porte, psiquiátrico. Eu estou como médico clínico lá, então eu cuido de lá. É um vínculo de trabalho que ele é mais frágil do que um CLT, mas ainda assim é muito melhor do que uma sociedade em conta de participação. Vem com todos os problemas em relação a ter que abrir uma PJ, ter que manter uma PJ, mas é um vínculo interessante caso caiba na tua realidade, né? Pode passar? Aqui é print do meu WhatsApp. Vocês vão cair em alguns grupos dessas empresas que vão oferecer plantões no litoral, plantão no local aqui perto, plantão de cobertura na unidade não sei das quantas, e é mais ou menos essa cara que eles vão ter. Tá? Varia muito a remuneração, a maioria vai querer te pagar em PJ ou em sociedade de conta de participação, atrasa muito. O meu primeiro salário em Colombo atrasou uns 3 meses, então assim é muito, muito mesmo. CLT tende a atrasar menos, pelo menos a FEASA paga em dia, o hospital paga em dia também, mas é complicado. Não se endividem logo antes de sair da faculdade. Esperem para fazer gastos. Não, vou receber meu salário ali. Não contem com o dinheiro que vocês ainda não receberam, tá? Por favor. Já vi gente passando perrengue. E assim, tenho 15 mil para receber, mas não tem nada na conta, sabe? Enquanto esse dinheiro não cai, não confiem.
Pessoas tomam um bolo de plantão, né, não vão receber aquele dinheiro, às vezes desistem, porque o processo para conseguir pegar aquele dinheiro vai gastar mais do que o que você vai receber, né? Então, não se endividem antes de receber o dinheiro. Pode passar para o próximo? Aqui eu fui pegando algumas outras, principalmente matérias, né, que falavam sobre alguns outros problemas relacionados ao trabalho médico hoje em dia aqui em Curitiba e região. Então, assim, uma coisa que está acontecendo está aumentando muito médico. Já falaram disso aqui hoje, tá? Nunca antes formou tanto médico assim, sabe? Então, o mercado de trabalho ele está sendo aos poucos inundado por médicos, com qualidades técnicas variadas. Então, está ficando cada vez mais competitivo o mercado, está ficando cada vez mais difícil de você conseguir um trabalho estabilizado e está ficando cada vez mais frágil os vínculos de trabalho. Então, PJ, SCP, a tendência é cada vez aumentar, pelo que eu estou vendo, e a qualidade do serviço prestado diminuir. Então, tá aumentando bastante. Pode passar para o próximo. Outra questão, né? A questão da violência. Vocês veem nas notícias, está cada vez mais aumentando casos de violência com médicos, né? Na unidade que eu trabalho, já teve um caso, antes de eu entrar lá, de um cara entrar com uma arma na sala da médica, colocar a arma em cima da mesa, né? E exigir um atestado. Ela, na época, estava grávida, saiu correndo, o cara pegou a arma, foi embora. Então, assim, é muito comum. UPA, unidade de saúde, são locais que têm entrada direta de paciente, então é muito fácil de situações como essa acontecerem. Tá? É algo que a gente tem que levar em conta e que tem que lutar para melhorar. Né? É bem complexo. Pode passar. Outra questão da saúde mental de vocês. Tá? Então, como já mencionaram, médicos, quando estão formando, quando formam, né, logo acabou, virei médico, e agora, né? Você passou 6 anos num perrengue, sem ganhar nada, no máximo uma bolsa aqui, estudando igual um condenado, e agora, em 12 horas de trabalho, você ganha R$ 1.000. Muita gente se emociona. E nessa emocionada, assim, eu já via amigos fazerem plantões de 12 horas todos os dias, assim, um domingo de folga no mês durante um ano. Assim, juntou uma grana? Juntou uma grana. Mas que custo, né? Colegas... burnout é o que você mais vê, sabe? E o burnout destrói a tua cabeça e destrói o cuidado que você está tendo com os pacientes. Se você dessensibiliza o cuidado que você está tendo, você não vai estar cuidando direito, né? Muitos pacientes chegam na unidade de saúde com quadros que foram completamente não observados direito na UPA, não foram avaliados direito. Paciente com o sinal da dragona, estava aqui com o ombro luxado há 2 semanas porque o colega na UPA não olhou o ombro dele. Ele caiu de 2 metros, passou analgésico e liberou. Não tem como isso, sabe? E esse médico provavelmente estava sobrecarregado, muito possivelmente em burnout, né? É algo que está cada vez mais presente. Pode passar para o próximo, por favor? E aqui só uma noçãozinha do nível da síndrome de burnout por especialidade, né? Uma coisa que eu quero que vocês notem é que aqui embaixo, onde está maior, medicina de UTI, médico de família, emergência e medicina interna. Aonde que vocês acham que, como médico generalista, vocês vão atuar? Você vai estar na base, sabe? E é complicado. Se você não consegue estabelecer seus limites, se você não consegue se organizar, não consegue cuidar de você mesmo e se emociona com os R$ 1.000 a cada 12 horas de trabalho, você entra em burnout. É o que eu mais vejo com colegas, sabe? E é triste, é bem complicado. Dito tudo isso, a medicina é um trabalho muito legal, se você consegue fazer ela de forma adequada, né? Tanto você praticando ela de forma adequada, quanto com uma condição material adequada para fazer ela, é muito divertido, tá? Então, não se desestimulem por coisas que a gente pode estar falando hoje, porque é uma profissão muito bonita e eu acho que as coisas que estão ruins dá para mudar, é só a gente continuar lutando para mudar elas, tá?